Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma live aqui pela TV Bom Dia. O nosso assunto de hoje trata sobre a arquitetura pós-pandemia e o futuro dos escritórios. No meio de tantas incertezas geradas pelo novo coronavírus, uma das certezas que a gente pode ter é a questão da mudança do cotidiano nos hábitos das pessoas e também desta esperança de um novo normal. Hoje o nosso assunto então vai tratar sobre estas modificações, principalmente nos ambientes de trabalho home office, que perduraram e ainda perduram durante esta pandemia. Quem conversa conosco na entrevista de hoje é a arquiteta e urbanista Roberta Grendene, ela que é especialista em patrimônio cultural em centros urbanos, também atua na área de arquitetura civil, reformas e arquitetura de interiores há 21 anos e atualmente é professor do curso de arquitetura e urbanismo da URI, onde então leciona desde 2016. Roberta, seja bem-vinda aqui à TV Bom Dia. Obrigada, Natan. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Eu quero agradecer o convite inicialmente e dizer que é um prazer estar aqui contigo falando sobre esse tema que é tão pertinente nesse momento de pandemia que a gente vive, né? Tá certo. A gente observou logo no início da pandemia, como eu já tratava, a questão de readequação dos espaços que muitas pessoas acabaram trabalhando de dentro de suas casas, escritórios, Mas qual a importância, o que se modificou, a importância da gente adaptar o ambiente home office para ter também um ambiente confortável e uma maior produtividade? Bom, primeiro é preciso explicar que o boom do home office, ele aconteceu lá no final dos anos 80 e início dos anos 90. Claro que não aqui para nós, no interior, né? Mas, com a chegada das empresas de tecnologia, de Facebook, Google, essas empresas investiram muito nos espaços para atrair os seus funcionários, Então, essas empresas tinham toda uma configuração de planta livre, áreas de convívio, para atrair esse pessoal que era bastante jovem. Então, o home office, nesse momento, ele ficou um pouquinho de lado. Com a chegada da pandemia, nesse momento que a gente está vivendo agora, nós fomos pegos de surpresa, Então, a gente não estava preparado para ter esse trabalho, para desenvolver esse trabalho em casa. É importante dizer também que existem perfis de pessoas diferentes, Cada pessoa é uma, Então, algumas se adaptam mais facilmente ao trabalho em casa e outras não. Porque a gente precisa, muitas pessoas precisam daquele tempo de trajeto, digamos, de casa para o trabalho, para que o nosso cérebro entenda que nós estamos nos concentrando para desenvolver aquele trabalho. E em casa, muitas vezes, não é assim que acontece, Então, é mais fácil a gente perder concentração, é mais fácil se distrair com o gato, o cachorro, a TV, Então, os espaços em casa, às vezes, não estão adequados para esse tipo de trabalho. Então, qual é o perfil de pessoa que se adapta melhor a esse trabalho em home office, Principalmente quem mora sozinho, porque aí pode trabalhar de qualquer lugar, da sala, da cozinha, do quarto, que não vai ter interferências externas, Para famílias, onde pai e mãe trabalham, as crianças que estudam, todos precisam de um momento, de utilização de um computador, enfim, às vezes essas questões de concentração para o trabalho ficam mais dificultadas. Então, o que a gente indica? Que as pessoas tenham um espaço, pelo menos, onde elas possam fechar uma porta, para poder se concentrar naquele momento de trabalho. Mas o que é importante? Ter alguns equipamentos que facilitem, por exemplo, fone de ouvido, uma mesa, que não precisa ser uma mesa muito grande, mas claro que às vezes as pessoas não têm tanto espaço disponível, mas eu preciso de um espaço para colocar um notebook, um espaço que eu possa ter tomadas disponíveis, Então, se eu não tenho tomadas ali por perto, que eu tenha uma régua daquelas, onde eu possa ter uma luminária adequada, que eu tenha uma iluminação que me propicie
um momento de trabalho que seja confortável, uma cadeira que tenha regulagem de altura, que tenha encosto, que seja ergonômica, né, para que eu esteja confortável nesse meu momento de trabalho. Muitas vezes as pessoas não têm esses espaços assim dessa forma ideal, né? Então elas têm que se adaptar aos espaços que elas têm em casa, mas é o que a gente tem indicado, né? Então muitas vezes a pessoa precisa investir em algum mobiliário, em algum sei lá, alguma coisa que seja mais adequada para aquele momento. Então agora é a hora de investir, porque como a gente está mais em casa, né, a gente começa a perceber o que realmente está faltando naquele momento. Que às vezes, quando a gente sai para trabalhar e não fica tão presente, a gente não percebe que faz falta, né? Acho que mais ou menos, resumidamente, seria isso. Tá certo. Bom, como você mesma citava agora há pouco, né, eu acredito que a arquitetura, ela trabalha muito na questão de observar o cotidiano das pessoas, os hábitos, e aí trabalhar com projetos em cima disso, né, para também melhorar a vida das pessoas, facilitar, né, essa questão do atendimento. Mas uma coisa que está sendo discutida é a questão dos escritórios pós-pandemia. Como os arquitetos têm trabalhado em cima destes projetos para aquelas empresas que querem mudar o layout dos seus escritórios no fim dessa pandemia? Bom, inicialmente, assim, a gente não sabe exatamente o que é que vai ser esse novo normal, né? É uma novidade para todos nós. Então, algumas coisas eu acredito que vieram para ficar realmente, né? Por exemplo, as reuniões online, as videoconferências, né? Então, as empresas, na minha opinião pessoal agora, tá? Eu acho que as empresas podem pensar em fazer uma avaliação sobre a produtividade dos seus funcionários que estão em home office, porque alguns eles vão se destacar, né, por terem sido produtivos, e outros nem tanto, porque, como eu falei anteriormente, pessoas são diferentes, funcionam de forma diferente. Então, daqui a pouco, poderia ser proposto na empresa que alguns funcionários pudessem ter a opção de continuar trabalhando em home office, porque não é porque eu estou presente na empresa que eu estou produtiva, né? Então, talvez alguns espaços, a área física das empresas, talvez pode até ser reduzida, né? Porque uma porcentagem, talvez, dos profissionais, dos funcionários, poderia estar trabalhando agora, em definitivo, em home office, tendo, logicamente, algumas reuniões presenciais, né, semanais, quinzenais, enfim, mas eu acho que isso poderia gerar uma mudança até de layout, né, nas áreas totais, né, que poderiam talvez ser reduzidas, ou as empresas podem começar a trabalhar num modelo de rodízio, né, de dias intercalados no funcionamento dos funcionários, e isso tudo vai interferir nos layouts das empresas, né. Então, eu acho que importante também seria manter esse distanciamento mínimo de 1,5 metro, talvez em ambientes que não sejam tão favorecidos por iluminação natural ou ventilação natural, que as pessoas continuassem seguindo a trabalhar com máscara, né, principalmente os funcionários que tenham ali alguma comorbidade ou alguma, né, que estejam no grupo de risco, porque se a gente pensar que no Japão, por exemplo, a gente vê seguidamente, né, reportagens onde as pessoas usam máscaras diariamente, né, já com frequência muito antes da pandemia. Então, isso pode reduzir outras doenças e outros contágios que não sejam pandêmicos, né? Então, muitas coisas eu acho que podem ter vindo agora com a pandemia e que vão perdurar. Uma coisa que as empresas podem pensar também é a questão dessa contaminação, que pode gerar até outras doenças mesmo, por exemplo, nos sanitários, nos banheiros, né? Usando torneiras com sensor, usando a própria válvula de descarga automatizada, né? Claro, são investimentos que precisam ser feitos, né? Mas que acho que vêm para um bem comum, né?
E até se a gente pensar no nosso inverno, né, que a gente vive às vezes em ambientes fechados, sem muita troca de ar, pensar nessas questões de instalar algum tipo de ventilação que promova essa renovação do ar, né? Outras questões assim o próprio uso da máscara, né, que permite que a gente não passe gripe, né, que é tão comum no nosso inverno, que a gente passe o vírus da gripe para outras pessoas. Outras questões também de não tocar em maçanetas, então as portas automáticas de acesso. Então tem uma infinidade de alternativas aí que eu acho que vem para facilitar, né, essa questão de contaminações, e não só do coronavírus, né, mas de outras questões de saúde que eu acho que podem ser resultado disso. Mas eu acho que o que veio para ficar mesmo são as reuniões remotas, né? Porque se tu pensar que muitas empresas precisam que os seus funcionários se desloquem para reuniões em outras cidades, né? Isso vai acarretar uma economia e vai acarretar também o tempo daquele funcionário na própria empresa. Ele não precisa se deslocar para fazer uma reunião lá em outra cidade. Então, essas reuniões por videoconferência, eu acho que também vem para facilitar a vida de muitos funcionários e muitas empresas, né? Só que, claro, a empresa precisa disponibilizar esses equipamentos, né? A internet que não vai cair toda hora, enfim, toda essa tecnologia que precisa ser revista para que essas coisas funcionem realmente. Tá certo. Roberta, você citou uma coisa muito importante, a questão dos ambientes, né? Não necessariamente nos escritórios, mas a questão dos banheiros, de dispor talvez aí, de acessórios que facilitem, né? E mantenham talvez uma distância da questão do contato, né, físico entre as pessoas e os equipamentos, justamente evitando essa questão de um possível contágio com alguma doença ou um vírus. Mas acredita-se na questão dos escritórios. O escritório do futuro, na sua visão, ele vai ser mais tecnológico, digamos assim, também com aparelhos mais modernos que evitam, né, tanto o toque físico das pessoas nestes equipamentos, né, talvez com menos objetos, a ideia de serem, quem sabe, aí, espaços mais abertos? Eu acredito que sim. Essas tecnologias, como eu já citei, elas já existem, né? Claro que existe toda essa parte de investimento para que essas tecnologias sejam implantadas. Mas eu acredito que sim, que esses espaços mais abertos e mais amplos, né, até para mais ventilação, enfim, optar por talvez uma iluminação mais natural, isso tudo vai envolver o projeto em si, né? Então, eu acredito que sim, que é uma tendência futura, mas nem tão futura assim, né? Que as tecnologias já estão aí. Tá, bacana. Por último, eu gostaria de lhe perguntar, Roberta, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo aqui do Rio Grande do Sul esteve fazendo algumas lives, né, nos últimos dias, e em uma das entrevistas sobre a arquitetura de interiores em tempos de pandemia e os impactos dos ambientes construídos, uma das questões que foi levantada é papel de parede. Né? Muita gente acaba colocando, a gente observa que alguns papéis de paredes, eles dão a impressão de serem reais, né? Seja por exemplo, uma estante de livros ou algo mais decorativo. Mas até que ponto isso interfere na imagem das pessoas, né? Eu não sei como que a arquitetura lida com isso, chama, né? Mas como isso pode interferir negativamente, sendo até bizarro para algumas pessoas? Isso é um tema delicado, né? Porque o bizarro acho que até uma palavra um pouco forte, mas é aquela questão do bom gosto, do mau gosto, do que eu gosto, do que você gosta, do que é bonito para mim, do que é bonito para você. Isso é muito relativo, né? Então, como arquiteta, e acho que todos os profissionais, meus colegas,
a gente costuma indicar, né, direcionar as pessoas ao uso de determinados materiais, enfim. Mas é muito específico também de cada um, é uma questão de gosto, a gente tenta colocar da melhor forma possível para o cliente, o que é mais indicado, o que não é, mas tem que ter uma certa sutileza para dizer algumas coisas, às vezes, né? O que não vai ficar bonito, o que não é esteticamente bem apresentado, enfim. A gente tem que ter muita sutileza na hora de dizer o não para o cliente, né? Na hora de dizer, não vamos usar isso porque não tem nada a ver, né? Então, é bem relativo, assim, mas eu gosto de utilizar materiais que sejam naturais, que sejam, assim, verdadeiros, né? Por exemplo, eu não gosto daquele papel de parede que imite um tijolo, eu não gosto de utilizar naquela janela uma imagem de uma natureza, por exemplo, né? A mesma coisa com aquelas plantas que são que não são verdadeiras, que são plástico, né? E às vezes é isso que o cliente quer, ele não quer se incomodar, então ele quer colocar aquilo ali no canto e nunca mais mexer, né? Então eu prefiro utilizar os materiais realmente de verdade, como eu digo, né? Então se é madeira, não é a cerâmica que imita uma madeira. Claro que a gente tem que levar em consideração o investimento que o cliente pode fazer, porque tudo tem um custo, né? Então a gente tem que trabalhar dentro do orçamento que está proposto, que ele está nos propondo. Mas a gente vai adquirindo essa habilidade com o passar do tempo de direcionar o cliente para que ele tenha um resultado de projeto, né, que seja satisfatório, que ele fique satisfeito. E eu sempre costumo dizer, eu faço o projeto para o meu cliente, não para mim. Então eu preciso atender às necessidades dele. Tem coisas que eu não vou querer colocar, mas que eu não tenho como não colocar, porque às vezes é o sonho da vida dele, né? Então eu sempre digo, o projeto é para ele, não é para mim. Então eu tenho que agradar ao meu cliente. Então, a gente tem toda ali uma técnica que a gente vai utilizando para chegar num resultado que fique da forma como ele sempre quis, como sempre sonhou, e que também o resultado pro arquiteto, pro profissional, também fique satisfatório, né? Roberta, eu não poderia deixar, eu acredito, de mencionar isso, né? Você está ao fundo uma parede, eu acredito, totalmente lisa, né, com uma cor específica, e a minha pergunta, então, vai para você nesse sentido, o que as cores podem transmitir? Por exemplo, se você estivesse ao fundo em uma parede vermelha, por exemplo, isso iria interferir em que sentido? Bom, as cores interferem diretamente no nosso dia a dia, tá? Por exemplo, cores utilizadas em espaços onde se vende comida, por exemplo, né? Essa cor, ela deve instigar a pessoa a consumir. Então, se eu trabalhar com uma cor muito fria, a pessoa não vai ficar instigada, ela não vai ter excitação suficiente para consumir, né? E querer consumir mais. Num dormitório, por exemplo, o dormitório é um local de descanso, de tranquilidade. Então, se eu utilizar uma cor muito viva, muito agressiva, né, isso não vai proporcionar a tranquilidade que é mais adequada a um espaço de dormir, né, de descansar. Então, as cores influenciam diretamente, sim, no nosso dia a dia. Né? Cores mais neutras para espaços de mais tranquilidade, cores mais vivas para espaços onde eu quero que as coisas aconteçam com mais agilidade, com mais consumo, né? Enfim, as cores vão realmente interferir e podem ser mais excitantes ou mais calmantes, né? O trabalho com cores, ele é muito interessante, assim, ele é muito vasto, né? Eu poderia ficar aqui muito mais tempo contigo. Tá certo, mas com certeza as tuas dicas foram muito importantes
Eu agradeço também a quem esteve em casa, né, nos acompanhando. A gente conversou, então, com a Roberta Grendene, ela que é arquiteta e urbanista. Muito obrigado, então, pela sua disponibilidade e contribuições. E eu peço que a senhora retorne mais vezes aqui à TV Bom Dia, né, seja durante a pandemia, dessa forma online, ou em um momento mais oportuno. Muito obrigado. Ok, muito obrigada.